Olá, eu sou o Paulo Gama, aqui do time de análise política da XP. Hoje é segunda-feira, dia 31 de maio, e eu venho aqui para falar um pouquinho sobre o que a política tem na agenda dessa semana que está chamando a atenção dos mercados. Semana mais curta por conta do feriado de quinta-feira, mas a gente tem a perspectiva de avanços na negociação para a resolução do impasse sobre o orçamento. A gente já tem sessão do Congresso Nacional marcada para essa terça-feira e hoje à tarde, às 16, a perspectiva de reunião entre os líderes de bancada no Congresso Nacional para ver se é possível se chegar a um acordo. A gente lembra, o governo sancionou o orçamento de 2021 com vetos e mandou alguns projetos de lei para recompor despesas obrigatórias e para permitir remanejamento de despesas para atender ali o interesse dos deputados e dos senadores. Ainda não houve acordo porque nem tudo foi recomposto, a gente lembra. O Senado tinha conseguido um valor maior de emendas parlamentares do que acabou sendo possível para o governo sancionar e o ajuste desses recursos é que tem atrasado ali as definições. Há também impasses sobre outros vetos do presidente Jair Bolsonaro, não só ao orçamento, mas, por exemplo, uma discussão ali sobre o veto em relação ao auxílio emergencial ainda de 2020, que ainda não foi resolvido, pendências também no plano de recuperação dos estados e dos municípios. Como eu disse, os líderes hoje à tarde tentam chegar a um entendimento para que seja possível fazer essa sessão do Congresso amanhã e finalmente, no primeiro dia de junho, superar a página e virar a página do orçamento desse ano. Outro tema relevante que o mercado vai acompanhar, a gente entra aí na segunda semana depois da aprovação pela Câmara da medida provisória da Eletrobras. O mercado acompanha, portanto, o início da tramitação dessa proposta no Senado. A gente teve na semana passada a aprovação de um requerimento para a realização de sessão de debate no plenário do Senado sobre o texto e ainda a perspectiva sobre a formalização do relator, de quem é que vai ser responsável pelo relatório dessa medida provisória. O governo ainda defende o nome do senador Marcos Rogério, com uma proximidade maior com o Palácio do Planalto, mas há pleitos ali também do ex-presidente, senador Davi Alcolumbre, e do líder da bancada do MDB, senador Eduardo Braga, a definição aguardada, portanto, para os próximos dias. O governo quer aprovar no plenário do Senado essa medida provisória até o dia 11, para que, caso haja alguma alteração no texto, os deputados possam fazer uma nova votação até o dia 18 de junho, lembrando que a medida provisória perde a validade na quarta-feira, dia 23 de junho. Outro ponto relevante da semana são os desdobramentos das manifestações contra o governo Jair Bolsonaro que aconteceram no final de semana, manifestações maiores até do que deputados de esquerda e do centro esperavam. Elas acontecem depois que os grupos contra o presidente Jair Bolsonaro superaram um impasse ali que existia sobre realizar a manifestação nesse momento da pandemia, e politicamente elas têm alguns desdobramentos. O primeiro deles é entender como vai se comportar o presidente Jair Bolsonaro e os apoiadores do governo, para ver se a gente caminha para chamadas para novas manifestações e que possa resultar ali num acirramento do discurso de lado a lado, tanto da oposição quanto dos governistas, e também como se comportam a partir disso os partidos de centro. Nenhum deles tem incentivo nesse momento para deixar a base de apoio ao presidente, mas qualquer demonstração de fragilidade do governo faz com que as negociações acabem se tornando mais custosas para o Palácio do Planalto. Por fim, depois da aprovação da admissibilidade da reforma administrativa na CCJ, a expectativa também de, nas próximas semanas, ser criada a comissão especial que vai tratar da PEC 32 na Câmara dos Deputados. É nessa etapa em que as discussões de mérito sobre o conteúdo da proposta se dão e é ali que a gente vai ver se há de fato empenho do Palácio do Planalto para fazer esse texto avançar da maneira como foi proposto pelo próprio governo. Esses são os temas de destaque e de atenção do mercado sobre a política nessa semana e eu volto na próxima segunda-feira. Até lá!